Há uma reação muito estranha com relação ao tempo das coisas, quando tem a ver com Deus. Isso até dentro da igreja. Por exemplo, tempo de oração, tempo de culto, tempo da pregação e até o número de vezes que a igreja deve se encontrar durante a semana. Pessoas que acham que é demais ler a Bíblia toda, reservar um dia de descanso, o dia inteiro. Quando a gente fala o que é o descanso, segundo a Bíblia, que é um dia de culto o dia inteiro, as pessoas estranham isso demais, assim, acho que não, é só meia hora, uma hora de culto e vaza, e cada um vai pro shopping, vai pra praia, e essas coisas são bem exageradas, assim. Isso é muito estranho porque é o contrário da fé cristã. Então vamos pensar em algumas coisas rapidamente. Como seria o nosso tempo se Adão não tivesse caído? Como era o tempo de Adão antes da queda? Era 24 horas comprometido com Deus. Tudo que ele fazia era para Deus. O trabalho era para Deus, suas recreações eram para Deus, seus relacionamentos eram para Deus, por causa de Deus, tudo mais. E como será no céu? Veja, você não vai ter aquele compromisso com um monte de conversa desnecessária, um monte de vídeo nos smartphones para ficar vendo, rindo, sabe, clicando, comentando. A gente não vai ter tempo para essas coisas. E é exagerado o céu? O céu é exagerado? Veja, para um coração que ama, quanto mais tempo, melhor. E é como Jacó, em seu amor por Raquel. Quanto mais tempo, melhor. E mesmo assim, ele acha que não passou tanto tempo assim. Então, a gente precisa rever os nossos conceitos, as nossas motivações, porque se eu acho demais uma oração de meia hora, período de oração, isso é demais. Um culto que passe de uma hora, justamente já para não ter culto de 4 horas, aí força, não pode ter uma hora, para no máximo chegar a 1 hora, para culto de 4 horas e meia, como já aconteceu, não ter mesmo, ser impensável. Que dirá um dia todo de culto, né? Agora, eu não falo de qualquer culto, eu falo de culto de verdade, né? Não essa baboseira que a gente vê um monte por aí se multiplicando, mas culto de verdade. Eu não posso ter. Onde foi que a Bíblia condenou culto de tanto tempo assim? A Bíblia condena qualquer tempo do que é errado, qualquer tempo, um segundo que seja de um culto fora do padrão de Deus, aí Deus condena mesmo. Deus, lá em Malaquias, é muito claro em relação a isso. Não precisou muito tempo para Caim ser rejeitado no seu culto. Por quê? Porque fez algo segundo a sua cabeça, não como Deus tinha revelado. Então a gente precisa santificar o uso do nosso tempo. Eu não tenho tempo para ficar. Deus não me deu um tempo para eu ficar usando um monte de coisa por aí. Deus me deu um tempo para usar com Ele, na relação com meus irmãos, nas minhas responsabilidades. A prioridade minha é Deus acima de todas as coisas, exclusivamente, e por causa do coração em Deus, aí minha família e igreja e família, sem ter quem é primeiro, quem é segundo, embora quem não governa bem a sua própria casa, não é apto para estar falando de liderança como líder na igreja. Mas isso mostra qual é a preocupação de Deus com relação à vida cristã no lar, né? Igreja e família andam junto, mas se eu desprezo a família, eu não sou apto para a igreja. E as outras coisas, o que vier depois, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus. Mas o uso do meu tempo santificado é cada vez mais dedicado a Deus. Então, se no Éden
Eu não tinha distrações antes do pecado. As distrações começam com o pecado. E se no céu eu não terei distrações, o problema não está no tempo do culto, no tempo da pregação. As pessoas não têm prazer em passar 1, 2 horas, 3 horas ouvindo uma pregação, cantando a Deus, louvando seu nome, orando, porque querem fazer as coisas do seu jeito. Se você colocar lá um filme de 2 horas, a pessoa não reclama. 3, 4 horas, uma programação, diversão qualquer, bater um papo por 4 horas seguidas, a pessoa não reclama, porque é o seu prazer, é o que ela gosta. Mas ela não gosta de estar com Deus, né? De fazer as coisas para Deus. Então, qualquer tempo é demais. E o que ela usa de tempo é apenas formalidade. Então, que santifiquemos o nosso tempo, que nossas igrejas tenham como meta um dia guardar o domingo, por exemplo, só em dia de culto. Nós falamos lá na igreja, vamos começar um culto de manhã e termina à noite. A gente dá os intervalos para um café, para um almoço, para um banho, mas a gente passa o dia de culto, né? Dá aqueles intervalos e culto ao Senhor. Faz a necessidade e tal, culto ao Senhor. Aí vai ser maravilhoso. Desejando, quem sabe nesse dia Jesus não volta, né? Quem sabe o nosso coração não é agraciado com aquele fervor tal que aguarda ansiosamente a sua vinda, Maranata. Que Deus nos abençoe.